Começando agora, pela glória de Deus, a parte final, o capítulo de anticorpos, na verdade, reconhecimento antigênico na imunidade adquirida. Último assunto para a prova. A gente vai ver hoje como é que são essas regiões de reconhecer o antígeno que estão nos linfócitos B e T, principalmente o B, que é mais complexo. Então, o do linfócito B é o anticorpo e o do linfócito T é o TCR, o receptor das células T. Vamos lá. Como a gente sabe, as células do linfócito B e T, elas têm uma expressão clonal, ou seja, de um molde vão ser feitos outros grupos com especificidades e, quando necessário, essas células que são virgens e não foram ativadas ainda, vão fazer uma série de clones. E toda essa junção de clones vai ser chamado de repertório imunológico. Isso é importante para a gente entender um pouquinho das diferenças entre os linfócitos B e T. Primeiro, os linfócitos T, eles abarcam muito mais estruturas químicas. Eles reconhecem carboidratos, lipídios, proteínas, mesmo na sua forma nativa. Já os linfócitos T, como a gente já viu na parte de MHC, eles só reconhecem peptídeos que são apresentados pelas células apresentadoras de antígeno. Então, vamos lá. O que eles têm em comum? Independente da estrutura, eles vão ter sempre uma região variável, que se conecta ao antígeno, e uma região constante, que se conecta à célula. E eles têm também regiões, estruturas ligadas a eles, que enviam sinais, são moléculas sinalizadoras. E a junção do receptor com essas moléculas, com essas estruturas sinalizadoras, a gente chama de complexo receptor da célula. Complexo receptor da célula B ou da T, então BCR ou TCR. O BCR, no caso, é o anticorpo, e a gente vai explicar isso direitinho. Também é importante a gente entender que quando se liga um antígeno nessa região da célula, aqui sem o antígeno e quando vai se ligar, ou o antígeno ou o peptídeo, né, que foi apresentado, vai gerar, essas moléculas assinadoras vão enviar para a célula um sinal que vai gerar uma cascata de reações no sentido da imunidade. Esse é o geral. Agora vamos especificamente falar dos anticorpos. Então, anticorpos, a estrutura. Vamos lá. Tem a parte de carbono terminal. Tem duas moléculas pesadas, que são essas em verde, e duas moléculas leves, que são essas em azul. A região de ligação com antígeno é chamada de FAB, tem essas duas regiões FAB. E FC é a região constante, que é chamada de fragmento cristalino. Entre essa região FC e essas regiões FAB, a gente tem uma região que é a região de junção, que vai permitir uma maior flexibilidade dessa região variável. Isso é um ponto. Outra questão é que tem vários domínios de imunoglobulina, que são camadas de folhas betas pregueadas unidas por pontos de sulfeto. E é nesses domínios de imunoglobulina que vão guardar estruturas na região variável que podem ser hipervariáveis. E aí, que são chamadas de CDR. E aí vai ser CD1, CD2, CD3. O CD3 é o que tem mais variação. E é isso que vai gerar a alta variabilidade desse sistema. Pronto. Além disso, é importante entender que o FC, o fragmento cristalino, ele vai guardar a maior parte das funções efetoras. Enquanto que a parte variável está relacionada a reconhecimento de antígeno. Tanto as duas cadeias pesadas e as leves, sempre a parte do FAB. E é a parte mais interna que está relacionada das duas, do CD1, CD2 e CD3, com a parte hipervariável, que é a que mais realmente tem mudanças. Além disso, é bom entender que as cadeias leves dos anticorpos se dividem em dois tipos, K, de kappa, e lambda. Enquanto que as cadeias pesadas se dividem em Mi, em gama, em epsilon, em alfa e em ômega. São 5 divisões. E a partir delas, a combinação da presença delas, a gente vai diferenciar os tipos de imunoglobulinas, de anticorpos. E o que varia entre elas aqui, normalmente, é a região C, a região constante.
Pronto, dito isso, vamos lá. Normalmente, no início, o linfócito B virgem, ele vai apresentar IgM ou IgD. E aí, quando ele for ativado da sua primeira vez, e ele já é maduro, mas ainda não foi apresentado a nenhum antígeno. Quando ele for apresentado pela primeira vez, ele vai gerar clones de linfócitos que não vão necessariamente apresentar essas imunoglobulinas, vão ter outras que a gente vai tratar depois o tipo de cada uma. Então, é uma troca do isótopo da cadeia pesada, então altera a parte C, que é a parte constante, a troca do isotipo da cadeia pesada. Se era IgM, pode virar IgA, IgG, vários outros tipos. Outra característica é que os anticorpos reconhecem vários epítopos. Ou seja, o epítopo é a região do antígeno que se liga ao anticorpo. Isso é bem importante, já caiu em prova. É a região do antígeno que se liga ao anticorpo. E ele reconhece esses vários antígenos porque um mesmo anticorpo reconhece uma diferença de antígenos que sejam mais ou menos semelhantes, porque a CDR consegue ter que é aquela região presente nas folhas pregueadas, que tem bastante variabilidade. Então, consegue se ajustar de várias formas, que tem lá nos domínios da imunoglobulina. Além disso, a relação entre o epítopo e o anticorpo é chamada de afinidade. E a gente tem a fórmula KD, que é o seguinte: ela simboliza a concentração do antígeno necessária para ocupar metade das moléculas do anticorpo. E aí, quanto menor o KD, maior a afinidade entre o epítopo e o antígeno, melhor essa ligação. Quanto mais exposição, essa afinidade vai maturando. A gente chama de maturação de afinidade. Então, esse KD vai diminuindo quanto mais a pessoa vai se expondo. Por isso que vai melhorando também a resposta imunológica cada vez que é exposto ao antígeno. E agora tem ainda a reação cruzada, que é o seguinte: o anticorpo, vamos dizer que ele é para um antígeno X, mas a estrutura de X e de Z é muito parecida, principalmente no epítopo. Então, esse anticorpo também vai ter uma capacidade de se ligar a esse antígeno Z, como a gente já tinha falado, pela a capacidade de acomodação. Então, é uma reação cruzada, pode acontecer de ligar de outras formas. E aí, só para terminar essa parte das características gerais, é bom a gente entender que existe o anticorpo, certo? Como a gente tinha visto na estrutura. E existe a ele adjacente duas estruturas, a Ig-alfa e a Ig-beta, que são aquelas estruturas que eu tinha comentado que transmitem os sinais. Então, o complexo, o BCR, que é o complexo receptor da célula B, vai ser formado pelo anticorpo, pela Ig-alfa e pela Ig-beta, que é quem vai mandar o sinal para dentro da célula. Certo. Agora vamos falar um pouquinho de anticorpo monoclonal. O que é e como tem sido usado. Descobriu-se que um clone de anticorpo vai estar... um clone de anticorpo produzido vai estar relacionado a uma especificidade do anticorpo específica, vai ter um combate específico. E a partir disso foram feitos testes laboratoriais e fez-se o seguinte: juntou uma célula B com a célula do mieloma, que tem uma produção desenfreada, uma replicação desenfreada. Elas se juntaram e foi possível. Isso viabilizou o crescimento delas in vitro, que antes não era possível. E formaram hibridomas, que se replicaram muito, produzindo os anticorpos aqui antes da célula B específica, que era o anticorpo que se queria achar, produzindo só esse tipo. E aí você conseguiu isolar muitos. E isso tem sido muito importante, porque é uma forma de selecionar os anticorpos especificamente para aquilo que você quer. Tem sido usado em muitas doenças diferentes. E agora, só para finalizar a parte de anticorpo, os tipos de anticorpos. O IgA é um dímero e ele vai estar mais relacionado à mucosa, vai se apresentar nas mucosas. O IgD, ele não é secretado, ele só é um receptor
de célula B virgem. Então, ele só está na membrana. O IgE é um monômero e ele vai estar relacionado à ativação de mastócitos. E como eu já tinha falado lá no comecinho, os mastócitos têm uma relação forte com a imunidade contra eumintos. Então, o IgE também vai estar relacionado a uma imunidade contra eumintos. Além disso, por causa dos mastócitos, eles têm, então, uma ativação de hipersensibilidade. O IgG é um monômero e ele está em diversas funções relacionadas à opsonização, ativação do sistema complemento, inibir célula beta e na imunidade do neonato. Então, várias funções da célula o IgG. O IgM é um pentâmero e ele, igual ao IgD, também está na superfície celular das células virgens, mas além disso, ele também atua no sistema complemento. Então, rapidinho, o IgA é dímero, está nas mucosas. O IgD não é secretado, ele fica só na membrana. O IgE é um monômero e vai estar relacionado aos mastócitos e aos eumintos. O IgG é um monômero e está relacionado à opsonização, à ativação do complemento, diminuição da quantidade das células betas e da imunidade neonatal. E o IgM é um pentâmero que, além de estar nas células B virgens, ele vai estar na ativação do sistema complemento. Pronto, isso é o básico de anticorpo. Mas agora vamos falar da parte dos receptores de células T. Eles vão ter uma estrutura de cadeia alfa e de cadeia beta, com a região variável, a região constante que se liga à membrana. Além disso, do ladinho deles tem um CD3, que vai ser o transmissor de sinais aqui. Se lá no anticorpo era IG-alfa e IG-beta, aqui é o CD3, transmissor de sinais. E, além disso, a gente tem que saber que na região variável também tem aquela questão do CDR, da região hipervariável. E existem outros tipos, além desse tipo, que é o mais clássico, de células T, que é o TCR alfa-beta, né, essas folhas, que é o TCR gama-ômega, que vai ficar muito no epitélio. É uma das barreiras epiteliais que a gente tinha visto lá no comecinho de imunidade inata. E tem um tipo ainda menos estudado e menos conhecido, que é o NKT, que ele ainda é uma incógnita, mas se sabe que ele, diferente de todos os outros tipos T, ele reconhece lipídios.